nós vamos falar sobre direitos LGBT. Quais são as leis que amparam a nossa comunidade? E para esse bate-papo, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, gente. Cata o peso dessa pessoa, o currículo, gente. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direito Penal e Processual Penal e em Direito Processual pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito Constitucional pela Damásio Educacional, especialista em Direito Eleitoral e Direito Municipal pelo Verbo Jurídico, especialista em Tribunal do Júri pela FAUC, pós-graduado em Docência para Ensino Superior pela Univar, Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul e Educação e Tecnologias pela UFSCar. 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 UFSCar Isso? Santa Catarina. UFSCar. Me perdi aqui, gente. Mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso. Doutorando em Ciências Sociais pela Unicinos. Analista judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Professor universitário no curso de Direito de 2012 a 2014 em Cuiabá. Atualmente professor e membro do Núcleo Docente estruturante do curso de Direito da Univar, desde 2019. Advogado privado desde 2011. Advogado público no município de Campinápolis, no estado de Mato Grosso. E diretor regional da Abracrim MT, no Araguaia. E diretor cultural também da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso e está como coordenador jurídico na Aliança Nacional LGBT em Mato Grosso. Nosso convidado de hoje, gente, é o queridíssimo Dr. Ian Diego. Ian, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu acho que nós esperamos por este momento há um tempo, né? Desde a nossa estreia. E graças a Deus deu certo você estar aqui. A agenda aí, né? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite, ao pessoal aí que está ouvindo, o pessoal, né, do Drag Pod. E estou muito feliz de estar aqui. Ian, é assim, a gente se conhece há um tempinho já, né? Antes de tudo que aconteceu com o Sesc, acho que tem aí uns 2005? Nossa, gente, eu ia falar 15 anos. Ele me joga 2005, cata. Então aí, quase 20 anos já. Isso. Que a gente se conhece. E a vida, o destino, né? Levou cada um para seguir a sua jornada. E eu fico feliz hoje, né? Eu lendo essa breve apresentação, eu lembro de quando você estava fazendo sua graduação em Direito, né? E o destino nos trouxe novamente aqui. E pra gente começar, Ian, eu vou pegar o último gancho da sua apresentação. Você está como coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBT em Mato Grosso, né? O que a Aliança faz hoje no estado, Ian? Eu estou recente, né, nessa coordenação, mas o que eu tenho acompanhado junto à Aliança é justamente dar esse suporte, né, às vítimas aí de qualquer crime ou ato ilícito civil, né, que sofram aí as pessoas LGBTQIA+, dentro de violação dos seus direitos. Né? Na área criminal, a gente tenta entrar em contato com a família, tentar aí pegar uma procuração, né, seja da mãe, de um filho, né, da vítima LGBT, QIAP+, e tentar habilitar no processo e tentar ali mostrar que, como assistente de acusação, que tem alguém ali dando suporte para a família e também cobrando justiça do nosso poder judiciário. Né? Na questão civil, né, seja aí a gente tenta entrar com alguma ação por dano moral coletivo, né, ou até mesmo uma reparação individual. Né? Mas a ideia é dar suporte, né, para a nossa comunidade que, né, a gente já sabe que é rotineiramente aí vilipendiada em seu direito, na sua dignidade, na sua integridade física, moral, psicológica. Tem algum custo, Ian? Não, a gente faz isso tudo de forma voluntária.
né? E eu me disponibilizo, pelo menos na parte jurídica ali, de dar esse suporte. E eu acho que é uma retribuição, né? Na nossa época, eu recebi convite para participar da comissão da OAB e ainda naquele início de carreira meu, ainda a gente ficava muito receoso de associar a nossa imagem a algum movimento LGBT, né, QI. E a gente hoje já não, a gente já vê que se a gente não ir para a linha de frente, nossos direitos não são conquistados. E eu sinto muito orgulhoso de participar agora, mais ainda efetivamente, justamente não porque nós estamos numa maré boa, porque eu acho que nós não estamos, né? Se Não, existe mas eu acho ainda que comparado a 2005, o início dos anos 2000, nós estamos anos-luz, isso. porém ainda há muito a ser trilhado, né? E aí quando eu recebi o convite, assim, acatei e aceitei de com maior disposição. Uhum. E eu acho que precisa, né? Nós somos o país que mais mata, né, pessoas da nossa comunidade e eu acho que nossa missão ainda tem que continuar. Então, se numa oportunidade eu não pude, né, participar, aí agora quando eu recebi, eu falei, eu vou dedicar porque, né, a gente precisa de pessoas capacitadas, precisa de pessoas, né, dispostas a mostrar para a sociedade que nós não estamos sozinhos. Né? A gente vai resistir, e se precisar resistir, e sempre vai lutar. E é interessante essa sua fala, Ian, porque quantos profissionais estão no mercado, e aí não só no jurídico, né? Estão no mercado totalmente despreparados para atender o público LGBT, né? E aí, muitas vezes a pessoa até não tem a intenção, né, de uma fala homofóbica, transfóbica, Isso. mas é o despreparo também. Esses dias me indicaram também um assistido que passa por questões de que criaram-se uns factóides de que ele estaria violando a integridade física de um parente. Né? Então a pessoa até para falar sobre esse assunto, ela fica muito receosa para comparecer à delegacia, né, sem ninguém, sem nenhuma orientação, a pessoa já acha que vai já vir mandar de prisão. E então assim, se a gente não tiver um preparo, né, para lidar, porque a gente sabe que quando as pessoas querem atingir, né, uma pessoa homossexual, por exemplo, eles atacam sempre na questão sexual. Uhum. Eles não atacam na questão do trabalho, não atacam na questão da família, mas eles querem associar sempre alguma perversão à nossa comunidade, como se isso fosse um desvio, né, de caráter, de conduta, enfim. Então, até nisso a gente tem que ter um preparo, né? Porque a gente assim como advogado eu já não tenho esse julgamento, Uhum. quando vem um LGBT trazer essa demanda para mim, a gente também tem que ter esse preparo extra né, de acolher no sentido de verificar o que está acontecendo, porque sabemos também que nós somos, né, muito associados a crimes sexuais, A sem na marginalização verdade no geral, né? isso. Né? Então, tentam sempre criminalizar qualquer conduta nossa, quando na verdade, se a gente investigar, tem às vezes algum pano de fundo aí que não está muito bem explicado, não tá. Então, assim, não é passar pano, né, na Uhum. cabeça de ninguém, mas é defender o direito da pessoa, seja ela culpada ou inocente, defender que ela tenha ali um processo justo, né, e ainda mais quando a nossa comunidade é vítima. E dentro da. Você se forma em Direito em 2008, nós estamos em 2022. Quando que você desperta o seu olhar para a comunidade nesse sentido mesmo, né? De orientar, de acolher, de proteger, porque você está protegendo, né? Quando você defende um assistido. Porque você tem especialização até no agro, né? Nós estamos em um estado homofóbico. Os índices de crimes LGBT, contra a comunidade LGBT no estado é altíssimo. Quando que você tem essa virada de chave, fala, não, eu vou militar, como você disse, né? Lá Eu no acho que essa início. virada de chave fica já na gente sempre latente, né? Uhum, Fazer parte de uma minoria nos faz também ter um olhar para outras minorias. E isso na região que eu tô, seja para questões indígenas,
a sensibilização por questões da mulher, do negro, dos quilombolas. Eu estou no doutorado de Ciências Sociais e a minha tese é voltada ali para questões indígenas, Tribunal de Júri Indígena. Mas a minha colega está falando sobre quilombolas. E eu estou na universidade, estou dando aula, a gente também tem que trazer essa questão, né, de que as cadeias públicas estão com superlotação de pessoas pobres e principalmente negras. Então, defender a nossa comunidade não tem como não ser despertado, porque fazemos também parte de uma minoria que é vilipendiada em seus direitos, né, rotineiramente, seja no trabalho, seja em casa, seja, né, na vida. Então, nós temos ainda muito que lutar e eu não quero fazer parte dessa, né, dessa questão. Eu não tenho uma militância, né, assim, de telão, de bateção de boca. A minha militância ela é um pouquinho mais silenciosa, mas é também, assim, nos bastidores de forma muito... Eu quero falar, você está nos bastidores, né? Isso, então às vezes eu não estou na linha de frente fazendo alguma coisa, né, para dar mídia, mas você viu que quando acontece alguma coisa a gente é acionado, a gente já entra em contato, então, né, eu acho que a minha militância, nada contra aquela que vai para a linha de frente, que são importantinhas, mas a minha é um pouquinho mais de bastidores, mas também ali, né, de forma pontual para não deixar nada passar. Ian, recente nós tivemos um caso de um rapaz, um acadêmico de direito, né, que recebeu cartas com ameaças de morte em uma universidade aqui, na Baixada Cuiabana. Você chegou de ter sofrer algum tipo de preconceito durante a sua graduação ou não? Não, porque até foi um período de negação. Não negação, mas não de muita exposição, né? Então, se o preconceito vinha, ele ficava muito de forma velada. E ainda a gente era numa época que se a gente fosse falar que era gay, a gente tinha que ser alguma coisa, né? Então, ainda até discuto isso na minha terapia, no sentido de que eu não paro de estudar, não paro de ser curso, porque eu ainda sou daquela época, você vai ser gay, mas você tem que ser um gay respeitado, você tem que ser alguém. Quando, na verdade, todos, né, têm que ser respeitados, seja daquela afetada, né, ao mais discreto fora do meio, nós devemos respeito a todo mundo e muito pelo contrário, né? Eu tenho mais respeito ainda para esse pessoal da linha de frente, que são os que, né, nos referendaram a ter direitos hoje que nós temos. E é o que eu falo. Nós precisamos aplaudir de pé essa linha de frente, né? As gays efeminadas, as mulheres trans, as travestis, porque são elas que sofrem o maior índice de preconceito, né? E o enfrentamento, né? Seja da violência, seja de qualquer direito, é elas que estão lá. E eu vivo hoje no interior que, dependendo da cidade, é favorável, outros não. Na cidade de Campinápolis, que eu sou procurador do município, uma colega minha advogada que é de lá, eu passei em primeiro lugar geral, tanto do meu curso, do meu cargo, quanto do concurso geral. E chegou para ela e falou, como que deixaram um gay passar para defender o município? Então você vê que ainda tem muita coisa para a gente brigar. Nessa oportunidade aí, passou alguns dias, alguns meses, aliás, eu fui lá e pintei o muro da minha casa também de arco-íris. Maravilhoso. Saiu notícia, então agora a cidade ficou conhecida lá também como uma cidade que tem um muro colorido. E então, assim, eu não fui lá bravejar que eles têm que me respeitar. Isso é o mínimo, eles vão ter que me respeitar. E até eles respeitam na minha frente. Se falar mal de mim, falam por trás. Mas na minha frente eles vão respeitar. Porque eu sou o primeiro ser humano e segundo porque eu sou, né, homossexual. E isso não deve interferir em nada. A orientação sexual não inferioriza ou não te torna superior a ninguém, né? Mas aí eu também não baixo a cabeça porque também não vou... Né, como que eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior que eles, não. Então a gente também tem que, às vezes, empinar o nariz e falar, ei... Nos impor. Foi a época que vocês já tentaram passar por cima da gente. Agora, nós não vamos passar por cima de vocês, mas também não atropelem a gente. O mínimo respeito, né, Ian? Exato. Ian, as pessoas LGBTs estão
expostas a quais violações dos direitos humanos? Você diz da comunidade carcerária também, né? Nós estamos aí com inúmeros problemas. Na comunidade carcerária, não tem muito local de fala, mas a gente vê questões até de visita, né? De até quando ela precisa de uma cela diferenciada. Nós temos questões aí nas, nas ruas de violência. Ainda a gente não tem um ambiente que a gente pode, né, demonstrar afeto público a seu parceiro, a sua parceira. Questões ainda de transfobias, né? Por mais que a gente tem direitos hoje da mudança do nome, mas chega num cartório, qualquer documento que às vezes esteja de forma que o cartório, a gente sabe que é burocrático, eles já interferem. Então nós temos entrado com ação aí para garantir esse direito à mudança do nome, né, do gênero, na questão da certidão de nascimento, embora aí esteja publicamente, né, falando que é fácil fazer, mas a realidade cartorária vem com outra, resistência, né? Outra realidade. E a questão moral, né? O STF, por exemplo, só aceitou o casamento LGBT em 2010. A nossa Constituição de 88, o nosso Código Civil, que fala que o casamento entre homem e mulher, é de 2002. Então você perceba que nós temos a Constituição de 88 sendo interpretada por um Código Civil de 2002, sendo que deveria ser o contrário. O Código Civil já deveria ter nascido inconstitucional por fazer essa diferenciação, né, de que só homem e mulher podem casar. Então, nós estamos precisando aí do judiciário vir reafirmar direitos que deveriam ser estendidos a todos. Né? A gente, até tocando nesse assunto, nós tivemos aí a criminalização da homofobia, da transfobia por meio do STF. Aí sai um monte de político lá reclamar que o STF está tendo um ativismo jurídico. Mas não é ativismo jurídico, isso aí está na Constituição. Quando o Poder Legislativo não age, né, o Poder Judiciário pode vir a agir, tem razão dessa omissão, que foi o que fez com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que criminalizou a conduta, né, a homofobia. Então, penalizou, assim como outros crimes de racismo aí, né, de forma que você agredir hoje um homossexual, não são superpoderes que nós estamos tendo, mas nós estamos tendo aí uma supressão de lacunas por culpa do próprio legislativo, que deveria legislar e não faz. Gente, isso que o Dr. Ian está dizendo... Espera eu aparecer na tela. Isso que o Dr. Ian está dizendo foi de muita batalha, de muita luta, porque até 2010, casais homoafetivos que viviam juntos há anos, há 20, 30 anos, quando um parceiro desencarnava, o outro não tinha direito nenhum, porque não tinha essa estabilidade conjugal, né, essa segurança jurídica, né, que o casamento nos dá. Então, Ian, quando você fala do STF, não é o legislativo que aprovou as leis que a nossa comunidade tem hoje, e sim tudo veio através do jurídico, né? Isso. A união, o nome... Nossos direitos, tudo está vindo com base no jurídico. Inclusive essa questão da união, né, o STF precisou enfrentar porque nós estávamos numa insegurança jurídica. Tinha juiz que concedia, outros não. Tinha cartorários que concedia, outros não. Então você pensa, é uma coisa... Nós não estamos lutando por nada a mais. Nós estamos lutando por igualdade. Essa questão do não vir via legislativo e sim jurídico, você acha que há um conservadorismo ainda muito forte no nosso legislativo? Sim, nós temos aí uma bancada evangélica que faz muito barulho. Nós temos uma plataforma política que usa dos nossos... Né, de ir contra nossos direitos, dizendo com cartilhas, né, de kit gays, que a questão de ideologia de gênero vai ensinar crianças a transar mais cedo, enfim, inúmeras coisas. Isso dá palanque, né?
Nós vimos aí que a plataforma política dos movimentos de direita, especialmente dos bolsonaristas, muito se alicerçaram, né, em dizendo que vão lutar pela família, mas isso, por ricochete, seria, né, nos enfrentar a ponto de retirar direitos ou não garantir direitos a nós, justamente para que, né, em nome de uma questão ideológica, até religiosa, né, nos tolir, nos diminuir e até nos aniquilar. Você falando do conservadorismo, eu lembro de uma fala do Papa Francisco, né? Que ele fala que não há nada de errado no casamento homoafetivo, né? Que ele abençoa. Se eu não me engano, foram semanas após, ele precisou voltar atrás por conta do conservadorismo do Vaticano. Né? Aí a gente vai esperar depois, daqui 500 anos, a igreja vir pedir perdão pelos erros, como ela fez com inúmeros, né? Uhum. Então, assim, até temos um líder que tentou, né? Mas devido ao conservadorismo todo, ele precisou retroceder para que não criasse um alvoroço maior na organização, né? Você falou de transexualidade. Para quem está nos assistindo, transexualidade não, você falou de transfobia. Para quem está nos assistindo, qual é a diferença da transfobia para homofobia? eu acho que ela é mais direcionada à vítima ali, no sentido de que a transfobia está relacionada a alguma violação a direitos ou a existência de pessoas trans, e a homofobia é ligada a homossexuais. Mas nós fazemos parte da mesma panela. Talvez não tenhamos os mesmos sofrimentos, porque ainda dentro das nossas siglas, né, da nossa sigla, e existem ali comunidades que são mais afetadas. Então, os gays sofrem, homofobia sofrem, mas eles sofrem na mesma quantidade e intensidade que as pessoas trans. Então a gente sabe que as pessoas trans são mais violadas. E ainda nós temos outras variantes, né? Pessoa trans negra, Isso, os exato, gays negros, exato. que sofrem preconceito duas vezes, né? Exato. Eu tenho visto, assim, matérias nos últimos dias que eu falo, gente, onde nós vamos parar com tanta violência, né? Recente, uma mulher trans foi assassinada em Jaciara, a golpe de facada, e teve o crânio esmagado a pedrada. Essa semana, foi encontrado um gay morto em uma penitenciária em Mato Grosso. Então, assim, até onde vai essa violência, né? Os meus alunos discutiam muito, assim, falavam, mas... E a gente vê essas discussões também na internet. Tinha que... Só porque a pessoa era gay, ela quer que tenha uma punição maior, né? Então, não quer dizer que a gente está pedindo isso, ou que é agravante, ou a qualificação do homicídio seja por causa disso. O que a gente tem que diferenciar é que esse motivo... A pessoa não matou o outro só porque tinha algum motivo de vingança, algum motivo torpe, essas coisas. Não. Sempre quando, em boa parte dos assassinatos de homossexuais ou transexuais, passa pela questão, né, da orientação sexual ou identidade de gênero. Então isso torna mais gravoso o delito. Então nós não estamos aqui discutindo que a vida do gay ou a vida do transexual vale mais. Mas nós estamos sujeitos a serem violentados e ter nossa integridade física, né, atingida justamente pela orientação sexual. Pessoas apanham e morrem todos os dias por serem quem são. Por serem quem são. Então, assim, aí os héteros vêm dizer, mas essa vida não vale mais que a nossa, não sei o quê. Tudo bem, mas vocês não correm o risco ao sair na rua, seja montado, seja com a mão dada ao seu parceiro. Coisas que, né, a nossa comunidade aí sofre. E isso é extremamente lamentável, você saber que morte das pessoas estão, né, em quase 100% dos casos ligados à sua orientação. Eu estou num caso que a Aliança também me indicou,
de um serial killer que matou um menino, né, Daqui. daqui. E eu não vou falar o nome, Uhum. mas a gente conseguiu a autorização da mãe, já entramos como assistente de acusação, e o serial killer já era o segundo ou terceiro delito que se conhece, né? Porque até quando vai pegar esse sujeito, já passou um tempo aí que ele vem cometendo um delito. Sim. Então ele tinha duas tatuagens de dois serial killers no corpo, e ao ele matar a vítima de forma brutal, ele fazia o sinal da cruz com sangue. Porque na cabeça dele, ele estaria purificando essas Nossa, eu pessoas. fiquei horrorizado com esse caso. E eu tava até no interior quando aconteceu. E eu morava no bairro que aconteceu. E assim, eu falei, gente, podia ter sido eu, né? Eu não sei a mentalidade, o que passou pela cabeça desse rapaz, né? Desse serial killer. E eu lembro assim que eu disparei mensagem para todos os amigos, as pessoas que eu conhecia naquele bairro, porque até então também não tinha Identificado. identificado a vítima. E quando vai puxar nas investigações, só que isso leva um tempo, Uhum. começa a ver que, às vezes, essa própria pessoa que assassinou tinha uma relação, Sim. né? Então, assim, abusa da confiança, abusa, né, desse acesso que tem à residência da pessoa, do homossexual, Uhum. e isso pratica essa. Então, assim, existe a violência contra a mulher, existe pela condição da mulher, mas também existe a violência contra, né, a nossa comunidade pela condição e pela orientação sexual. Então isso é extremamente lamentável. A gente vai participar, e eu te convido a participar quando tiver o julgamento desse júri. É um caso bem emblemático, mas eu quero plantar essa sementinha, né, que a gente está sendo essas famílias e a nossa comunidade está sendo representada, né? Então eu sou especialista em tribunal do júri, faço muito júri e eu acho muito bacana saber que a, aquela pessoa que foi tem alguém ali por ela, pelo menos dentro do processo, porque a família não fica sabendo de nada. Muitas vezes o processo é sigiloso, porque essa pessoa que está foragida, ela precisa ser encontrada, que foi o caso desse daí. Ele foi encontrado meses depois, E fora do estado, fora né? do estado, né? Então, e aí a família não tem contato, o promotor não vai Não, e tem ligar. outra, né? Nem sempre a família tem esse conhecimento jurídico, né? De tudo que pode fazer, o que pode acontecer para que seja feita a justiça, né? Nesse caso, por exemplo, não tem, ainda que o juiz arbitre uma indenização mínima, né? A pessoa, por exemplo, não tem condições de pagar, mas vai que é um outro filhinho de papai, alguém que tenha condições, e aí a gente já pode também ampliar essa assistência para a área civil Uhum. e pedir aí se esse homossexual, ou a pessoa trans, no caso, ou lésbica, tenha sido assassinada, até pedir um pensionamento, se ele fosse arrimo de família, se era ele que sustentava a mãe. Então, a gente precisa ampliar esse leque de reparação, não só histórica, como civil, criminal e moral. E até porque, antes de eu ah, falar dessa questão de indenização e esses. Em questão jurídica, para chegar lá, né? No, nessa. De denunciar, de entrar na justiça e ir atrás dos meus direitos. Quando que um ato se torna homofóbico? Nós temos que atentar que nossa Constituição, o maior princípio de todos é a dignidade da pessoa humana, né? E dela vai irradiar aí a integridade física, psicológica, enfim. E a partir do momento que uma pessoa viola a sua dignidade, né? E ali está incluída a honra, a imagem, né? Isso ali já está nascendo o direito ali a uma reparação. Então nós temos ali um ato ilícito civil e temos o ato ilícito penal. O penal quando cometeu um crime. Então, se te caluniar, te difamar, te injuriar ou agredir a sua integridade física, qualquer fato que constitua crime, nós já temos aí um direito
ou por meio da ação penal privada ou por meio da ação penal pública, que é um dos crimes pertence ao MP, a ação é do Ministério Público. Já na esfera civil, né, quando comete um ato civil que possa causar aí, né, um dano. E o que é esse dano? Né? Pode ser o dano à sua imagem, um dano patrimonial, né? Qualquer esfera que não esteja abarcada pela parte criminal. Então, quando que um ato se torna homofóbico? Então eu estou ali comprando um sapato na loja e estou de mão dada com meu parceiro. E aí eu sou convidado a me retirar. Né? Configura crime? Acho que não. Mas configura um ilícito, porque houve ali uma discriminação em razão, né, da orientação sexual. Então, às vezes, eu vou mover uma ação pedindo danos morais, uma reparação civil aí, né, pelo dano moral causado por esse constrangimento que eu passei na loja. Mas ali, além do dano moral, me tiraram a força, e nessa que me tiraram a força da loja, eu com meu parceiro, eu saí agredido, tem marca, tudo. Então já houve ali uma lesão corporal. Então aí tem uma lesão, um ilícito penal a ser processado e um ilícito civil. Então tudo vai depender, né, de até onde foi esse dano e o que foi esse dano. É o que eu ia falar, depende muito do contexto também. Do contexto. Né? Porque recente eu vi um caso de uns meninos que foram tirados à força de uma casa de shows em Cuiabá durante um show. E aí os meninos estavam bem fragilizados, né, por toda a situação. E aí precisa-se também ouvir as duas partes. Por isso que eu te perguntei, quando é homofobia? Justamente por conta disso. Por não achar que tudo é homofobia e também não se calar para tudo. Por exemplo, né? eu já fui... Até esses dias aí, eu estava no mercado lá em Barra do Garça e eu tô vendo segurança atrás de mim. Né? Então, tá atrás de mim por causa da minha sexualidade? Tá atrás de mim às vezes pela minha cor, ou às vezes pelo meu biotipo, ou às vezes eu tava de camisa que mostrava minhas tatuagens. Então a gente tem que analisar o contexto. Senão a gente não pode também, né, usar de pautas importantes para qualquer acontecimento, qualquer fatídico. Então, primeiro a gente tenta vir pelo véu. Isso aconteceria com outra pessoa, né, hétero? Isso aconteceria com alguma pessoa preta? Isso aconteceria com uma pessoa trans? Então a gente começa a fazer aquele filtro para analisar se aquilo realmente está sobrando para algo específico que né, por causa da nossa condição, nossa orientação sexual. E esse pensamento homofóbico, né, preconceituoso, ele é justificável pela cultura ou pela religião ou não? A exemplo agora do Catar, que proíbe a bandeira LGBT nos jogos, né? Tem toda a situação que nós já vimos aí na mídia, e aí é uma questão mais religiosa do que até cultural no país. Mas no Brasil, né? Digamos que nós vamos para um tribunal, e aí a pessoa alegue que é muito complicado, religiosa. Porque nós estamos ali, a questão religiosa não pode ser escudo para você violar direitos e garantias da nossa comunidade. O problema é que nós lidamos com um judiciário machista, né, branco, hétero, conservador. Então, às vezes acontece de violações chegarem a mim e eu falar, a gente pode entrar, mas eu tenho que deixar claro para você que nós não estamos tendo decisões positivas, porque nós enfrentamos um judiciário que não tem local de fala para lidar com situações. Nós temos aí levantamentos de mulheres que denunciam a questão dos assédios, né, das violações ao seu corpo, à sua intimidade, seja em ambiente de trabalho, seja até em questão de criminal. E os poucos que chegam ao judiciário são tratadas e arquivadas, né? E aí imagina, quanto tempo não tem a luta das mulheres, aí vem a nossa, né? Porque das mulheres são mais antigas ainda que a nossa, em termos de cronologia. E a gente enfrenta um judiciário que fecha os olhos, né? Trata como um mero aborrecimento, ou acha que não tem prova. Então é muito complicado a gente discutir esse preconceito e a gente trazer para o judiciário, que é um sujeito alheio a nossos
à nossa luta, à nossa causa, aos nossos sofrimentos. E muitas vezes a gente obtém êxito em reconhecer que esse preconceito foi não só comprovado, mas ele ultrapassou, né, o limite da dignidade da pessoa humana. Porque é uma coisa você ter o seu preconceito e você ficar para você. Enquanto você não externalizou, é feio para você, como moralmente, como ser humano, né? Que não evoluiu. Nós estamos aqui, qual que é o nosso papel aqui na Terra? É evoluir. Cada vez mais nós evoluímos. Ah, mas eu sou preconceituoso, mas não. Então só não manifeste. Porque a partir do momento que você manifestar, né, o direito está aí para E você te tá tolir. errado, né? E você está errado. Você sempre vai estar errado. Né? Então não tem o preconceito do bem, não tem, né, nada que justifique o preconceito. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente como vítima. A pessoa me xingou, eu vou xingar de volta, a gente vai para um tribunal e vai falar, os dois estavam em discussão, então acaba que, né, uma coisa, não é que compensa a outra, mas os dois estavam com ânimos exaltados e houve ofensas recíprocas, eles falam isso, ameaças recíprocas. Então, assim, a ideia é que diante de uma violação do seu direito, você atente quem está do seu lado, preocupe hoje em filmar, né? Então eu tô aqui no. Não é crime, Não. Ian, eu pegar e Primeiro filmar? que você está fazendo prova para você. Então Uhum. você não está aqui fazendo uma Por mais que a gravação. pessoa não autorize, eu Não posso. existe isso, porque a pessoa está te violando. Uhum. Quase eu quebro aqui. A pessoa está te violando. É diferente assim. Você está ali gravando uma violação de terceiros no ambiente privado. Agora, você está no ambiente público, a pessoa, meu direito de imagem. Seu direito de imagem termina a partir do momento que você está violando a integridade física, psicológica de alguém, xingando, agredindo, praticando um racismo, praticando uma transfobia, uma homofobia, né? Então, a ideia é gravar, né? Seja em áudio, seja em vídeo, e começa a narrar. Estou aqui, né, passeando no shopping, ou estou aqui na praça, veio esses dois policiais aqui, estão pedindo para eu retirar, porque tem criança, sendo que eu não estou fazendo nada, estou aqui eu com o meu parceiro ou minha parceira, né? Aí eles começam, eu não te autorizo a filmar. Eu falei, você é agente público, sua imagem é pública. Eu vi algo recente também assim na Não existe internet. isso. A gente grava até juiz, promotor, não tem essa de, eu não autorizo. Eu não estou publicando para fazer alguma chacota contra Uhum. você, para te criticar ou te imputar alguma coisa. Uhum. Eu estou fazendo uma prova para mim, porque você está violando meu direito. Então não tem essa. E na dúvida, se você está certo ou não gravando, grava. Uhum. Você entendeu? Ian, Porque você sabe que a nossa palavra depois você encontra outra, sim. né? E nós temos visto aí casos, tivemos um caso recente do policial, um delegado que entrou na casa de uma mulher e a gente repensa sobre a questão de câmeras em casa, né? Parece que cada vez mais está virando uma necessidade, Sim. porque eu falo até para meus clientes, minha palavra conta do policial. A palavra do policial vale infinitamente mais que a nossa, Sim. até a nossa como advogado. Pensa se essa mulher não tivesse essas imagens. É perigoso chegar lá e falar, né, que ainda ele mandou ela gentilmente, que não sei o quê. Sim. Então, assim, são absurdos de muita monta. E de parte de pessoas que, né, que deveriam nos proteger. Então, assim, sempre produzir prova, ver quem está perto, negócio. Não fazer as coisas de forma inopina, porque aí você perde seu direito. Então, não é porque às vezes eu violei o seu Uhum. que aí você vai violar para falar, não vou deixar por baixo, eu fiz isso, aquilo. Não. Então, aquela posição de você produzir prova, porque aquilo vai ser importante para você. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Porque depois, você vai para delegacia ou você vai para um processo, a pessoa xingou você, você foi lá e deu uma voadora nela. Então, aí acaba que você de vítima, Piorou, né? você piora a Piora a situação. situação. Então, aí você perde o seu direito Uhum. porque você extrapola na sua legítima defesa. Ô, Ian, em agosto, né, teve todo aquele caso que eu fui censurada. E eu me senti muito perdida, né? Pra onde ir, o que fazer, como fazer. E eu queria que você deixasse como dica para quem está nos assistindo, né, que não que vá passar, mas que presencie, né, um ato homofóbico ou que aconteça. Quais são os primeiros passos que a pessoa
precisa fazer em busca dos direitos dela? A gente fala, pelo menos no Tribunal do Júri, que o primeiro fiscal da lei não é o Ministério Público que fala que representa a sociedade, é o advogado. Você ligou para quem na hora que não foi para um promotor? Então a gente procura, né, uma assessoria jurídica, expor, né, o que aconteceu e quando procurado, o que a gente pergunta, né? Gravou, tem mensagem, teve troca de e-mail, né? Teve outras situações, tanto que a gente fez todo um laboratório para levantamento dessas provas. E a gente conseguiu até, né, pessoas que, com a exposição do caso, que se predisporam a também relatar, né, que passaram por algo parecido. Então aí você percebe que você não está sozinho, mas tudo é questão de prova. Tanto que a gente tem uma gravação, né, de um colaborador da empresa, áudio, e depois a empresa vem dizer que não tem responsabilidade, não autorizou, mas autorizando ou não, aquele preposto, a partir do momento que ele fala um sim ou não, né, ele está pela empresa, ele está com o uniforme da empresa, ele está no horário da empresa, ele está respondendo pela empresa. É a empresa que se vire de mostrar lá que está alguma coisa comprovando que nunca deram essa autorização. Né? Mas quando você vai conversar com a empresa, você não conversa com o chefe lá, você está conversando sempre com os prepostos, né, com os servidores, e isso também é com o Estado. Ninguém vai lá conversar com o governador, né, com a ponta. Seja o policial, seja ali, né, um secretário, um professor, o Estado está personificado nessas pessoas. Né, como também a empresa está personificada nos seus prepostos, nos seus funcionários. Então, assim, cola para quem não quer enxergar ou, né, reconhecer que o seu direito foi violado. Mas tá ali, a prova está ali. Né? Então, assim, a ideia é sempre procurar ter provas. Então, a mensagem para o celular trocada, o e-mail trocado, o e-mail é muito importante. Os áudios, ligações, tem aplicativo que grava a ligação, então você já está vendo que está tendo algum problema, você começa a gravar as ligações. Aí não tem esse aplicativo, então põe um gravador do lado, pede para alguém com outro celular, liga no áudio, tudo, né? Porque nós estamos num direito que você levando tudo ainda você corre risco de perder. Imagina se você não leva nada. Né? Tem pessoas essa semana eu recebi de um homossexual lá de Tangará da Serra, que ele foi cobrar um cliente no Lava Jato dele, que lavou o carro, depois de 5 dias não pagou, e ele já sabia que a fama desse cliente não era muito de pagar. Ele recebeu um monte de áudio xingando, né, xingando ele, chamando de viado safado, disso, daquilo, ou seja, né, nós estamos num mundo que ainda é perigoso. A gente leva esses áudios lá e ainda virar e falar que, mas pela lei de proteção de dados, essa prova é relativa. Relativa da onde? Às vezes a pessoa vai lá e não nega que aquele áudio é dele, e o juiz fala que, mas a conversa foi privada, então não tem, não houve aí um dano moral. Ou seja, você é xingado, difamado, injuriado, mas porque às vezes a conversa ficou entre vocês e você não se afeta com isso. Né? Então é prova, a gente tem que sempre tomar cuidado com a prova. Ian, então a dica é produzir as provas, coletar as provas. Isso, porque ninguém vai fazer. Um advogado, a polícia não vai fazer esse serviço para você. A polícia não vai quebrar. Não tem como quebrar sigilo telefônico traseiro. E não vai fazer de forma retroativa. Então é você que tem que produzir prova. E você viu, a polícia fez no seu caso, alguma produção de prova? Não foi todo você não, atrás? E até a última vez que eu vi, nem o meu depoimento constava no sistema. Isso vai se perdendo, entendeu? A ideia é que todo cuidado é pouco, e toda prova produzida, ainda a gente corre risco de chegar lá e receber um não da justiça. Mas o não nós já temos, nós temos que ir atrás do sim. Na verdade, nós, como nós dissemos no início, né? Estamos evoluindo a curtos passos, ainda temos muito a trilhar, né? Por ser uma comunidade, ser uma minoria, né? Nós estamos num país que
tem mais leis no mundo, em volume. Nós Mas e precisaríamos. a efetividade, né? Esse dia eu estava discutindo questão até da pena. Nós estamos tendo muito caso, não só de transfobia, de homofobia, mas também de feminicídio. Mas aumentar e agravar a pena está resolvendo? Então fica essa, né, essa Até o que reflexão. antes da gente encerrar, era o que eu ia comentar aquela hora. Até que ponto, né, essas pessoas que estão cometendo esses crimes está pesando no bolso, né? Ou essa pena, ela está sendo... Está servindo para punir e ao mesmo Sim, tempo educar? Ela está porque tendo essas duas se é só uma funções? multa, digamos assim, né, uma indenização, algo, é fácil eu tirar aí 5, 10 mil do meu bolso, ou 50 mil que seja, tá resolvido, tá tudo resolvido, Mas nós né? precisamos, mesmo que sejam 5, um 10, um 50, né? Porque às vezes serve não para aquele, porque às vezes aquele vai continuar Sim. violando nossos direitos. Mas um outro que viu a situação, que ele comentou e falar, então não posso ter esse tipo de comportamento. Então começa, né, a gente montar uma onda, uma atmosfera de que nem tudo é permitido. A partir do momento que você abre a boca e viola direitos dos outros, não tem essa de livre manifestação de pensamento para violar direitos, né? E o principal, gente, nós não podemos nos calar mediante qualquer ato de preconceito, de racismo, porque enquanto nós aceitarmos o que as pessoas fazem com a gente, vai existindo pessoas assim, preconceituosas, homofóbicas e racistas. Então não se cale. Mediante um ato homofóbico, denuncie, como o Dr. Ian disse, grave áudio, filme, ou tire foto, gere provas. Porque só a sua palavra pode não ter um peso como um vídeo ou um áudio. Eu quero agradecer, Ian, por ter aceito o nosso convite, por este bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Como eu não tinha esse conhecimento lá em agosto, quando tudo aconteceu, eu acho que nós podemos esclarecer um pouco a quem está nos assistindo agora, né? As portas estão abertas quando você quiser, estiver em Cuiabá, a gente debater. Eu acho que ainda ficou muita coisa de fora, né, dentro dos direitos LGBTs, que a gente pode abordar. Então fica aqui já o meu convite para a sua próxima vinda a Cuiabá, a gente ter esse bate-papo. E de coração, gratidão por toda a sua dedicação, né, pelo profissional que você é. E eu acredito que você está fazendo diferença, sim, lá em Campinápolis, ou na vida de todas as pessoas que você tem ajudado na causa, né? Então, meu muito obrigado em nome de todas as pessoas que você tem ajudado aí na sua carreira, né? Porque são pessoas que leigas, né? Assim como eu, imagino quantas outras pessoas, a família desse menino, né, do serial killer, E é um que universo, né? É um universo que a gente está aí representando. E eu que agradeço aí o convite, agradeço, deixo aqui, né, à disposição de toda a nossa comunidade aqui de Mato Grosso, conhecer alguém que foi violado, né, seja na sua integridade física, moral, e entre em contato com o pessoal da Aliança, com todo se alguém mundo. quiser entrar em contato com você, qual é o seu Instagram, Meu Ian? Instagram é Ian Diego, YANN, e Diego com 2 Gs, de gay ou de gaiola, né? E meu telefone é 65 981 11 4449. Mas aí falar com qualquer pessoa aí da comunidade, joga meu nome no Google, ou na OAB mesmo, vai ter meu telefone e não deixar esse direito violar. Porque a gente vai se calando, né? E a gente não vai quantificando e reparando essas pequenas violações que vão ocorrendo no nosso dia a dia, às vezes até por estar internalizado que a gente, né, não tem esse direito, quando na verdade nós temos, Uhum. né, e se não for comigo, procure um outro colega, um outro advogado que vai também te O orientar. importante é não se calar. O importante é não se calar. Obrigado, prazer revê-la. O prazer foi meu. Gente, até semana que vem, com mais um Drag Pod, porque aqui todo mundo pode. E comente aqui. Deixa a sua sugestão de pauta para os nossos próximos podcasts. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.